Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Enfim, o chanceler do Lula, Mauro Vieira, se reuniu com Marco Rubio, o lendário caçador de comunistas. E o recado de Washington foi direto como um míssil. O fim da tarifa de 50% contra o Brasil depende da situação política e judicial do país. Resumindo, sem morais, sem acordo. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. O encontro com o chanceler Mauro Vieira durou cerca de 1 hora na Casa Branca e terminou sem acordo. Rubio foi categórico ao afirmar que os Estados Unidos não pretendem flexibilizar tarifas ou acordos comerciais enquanto persistirem casos de censura, ativismo judicial e perseguição política no Brasil. Segundo fontes diplomáticas em Washington, o tom da conversa foi duro e direto, especialmente quando Rubio mencionou o impacto internacional das decisões judiciais brasileiras. Ele teria dito que não há estabilidade econômica sem liberdade política. Um dia antes da reunião, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, já haviam dado a letra afirmando que a tarifa de 50% imposta ao Brasil, apenas 10% tem origem em fatores comerciais. E os outros 40% têm motivação política e está diretamente ligada ao juiz violador de direitos humanos. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Curiosamente, quase que no mesmo horário das declarações dos secretários da Casa Branca, o ex-detento que ocupa o Palácio do Planalto continuava se vangloriando de que rolou uma química entre Trump e ele. No dia seguinte, após a reunião, o Itamaraty correu para divulgar na imprensa que o encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira havia sido ótimo. Mas se foi tão ótimo assim, por que as sanções não foram retiradas? A resposta é simples. Eles sabem que o buraco é muito mais fundo e farão de tudo para distrair o brasileiro da realidade, enquanto o chão começa a ruir debaixo do regime. Para se ter ideia, Mauro Vieira ficou tão atabalhoado depois do encontro com Rubio, que na coletiva de imprensa ele preferiu deixar os jornalistas no vácuo. Tratar de temas específicos de comércio. Mas não houve nenhum avanço concreto, né, ministro? Entrar na Malásia na próxima semana, ministro? Conversar sobre a data? Não sabemos, vai depender se coincidirem as datas, até pode ser. Mas, como eu disse, isso vai ser estudado e preparado, mas há um interesse de ambas as partes de que os presidentes se encontrem em breve. Então, a grande verdade é que o problema nunca foi comercial. Sempre foi o ministro da cabeça de ovo. Isso Trump já havia deixado claro naquela carta que antecedeu a imposição das tarifas.
Na Assembleia Geral da ONU, Donald Trump, antes daquela demonstração de carinho com Lula, onde falou que rolou uma química e que provavelmente se reuniriam na próxima semana, ele denunciou com firmeza a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana, usando termos pesados como censura, repressão e corrupção judicial. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. Agora preste bastante atenção no que Trump falou logo depois de afirmar que se reuniria com o presidente brasileiro. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. Abre aspas. O Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles poderão se sair bem quando estiverem trabalhando conosco. Fecha aspas. A frase já escancara o tom de uma possível reunião. Trump deixou claro que iria encurralar Lula. Trabalhar conosco significa, na prática, render-se às exigências dos Estados Unidos. E essas exigências podem ser explosivas. Enterrar a censura das redes, devolver os direitos políticos a Bolsonaro, libertar e anistiar os presos do 8 de janeiro e colocar o STF de volta no seu devido quadrado. Bom, em todo o mundo, apenas o Brasil tem como negociador o secretário de Estado Marco Rubio. E isso diz muito, pois os nomes certos para discutir tarifas e importações seriam justamente Scott Bessent, secretário do Tesouro, que é o equivalente a um ministro da Fazenda aqui, e Jamieson Greer, que é o secretário de Comércio. No entanto, o escolhido foi o secretário de Estado, exatamente porque a situação com o Brasil não é comercial, mas sim política ideológica. Marco Rubio é um dos políticos americanos que mais conhece os vínculos de Lula com grupos terroristas e regimes ditatoriais. Rubio sempre chamou o petista de chavista anti-americano. Filho de cubanos que fugiram da ditadura de Fidel Castro, ele cresceu ouvindo histórias sobre censura, perseguições e paredões. E no governo Biden, enquanto ainda era senador, foi o primeiro a liderar um levante no Congresso dos Estados Unidos pedindo sanções contra Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Mas enfim, para resumir, o que o governo dos Estados Unidos quer combater é a ditadura que Alexandre de Moraes impôs no Brasil. As tarifas nas exportações brasileiras, o cancelamento dos vistos de ministros do STF e outras autoridades, assim como a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e mais recentemente contra sua esposa, são medidas que não visam equilibrar o comércio, mas visam derrubar um regime. Também nesta semana, antes do encontro de Rubio com Mauro Vieira, Donald Trump admitiu ter autorizado operações secretas da CIA na Venezuela e afirmou avaliar a possibilidade de ações terrestres contra cartéis de drogas ligados ao regime de Nicolás Maduro. O The New York Times revelou que as operações da CIA poderiam incluir ações letais e outras iniciativas de inteligência direcionadas ao governo venezuelano. Quando perguntado se Maduro seria um alvo direto, Trump respondeu: Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. Abre aspas. Essa seria uma pergunta ridícula para eu responder, mas acho que a Venezuela está sentindo a pressão. E outros países também. Fecha aspas. Outros países também.
Essa frase ecoa como um aviso. Antes de chegar nesse ponto, a Venezuela também sofreu tarifas comerciais, embargos econômicos, assim como foram sancionados todos os personagens que orbitam no entorno de Maduro. Mas nada fez Maduro recuar. Agora o regime venezuelano está à beira do colapso sob o peso da pressão militar americana. Diante disso, a pergunta que se impõe é: no Brasil, será que o sistema vai esperar o mesmo desfecho? Pessoal, conteúdo como esse você jamais verá na imprensa tradicional ou na grande mídia. Sendo assim, se você acha importante esse nosso meio de comunicação, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!